subir até aqui e falar algo, né, traz uma emoção muito grande, né? E traduzindo para uma palavra mais popular, dá nervoso, sim. Dá nervoso, porque a responsabilidade é muito grande. Os jovens, adolescentes, que não saíram, né? Os adolescentes, os jovens não foram, né? Possa estar junto com o pastor Sérgio, a pastora Cleide, sala de batismo também, né? Com o evangelista Atílio e a evangelista Adriana, possa estar indo para as suas salas. Mas nessa manhã eu quero compartilhar com vocês, com muita alegria, algo que aconteceu comigo há 6 meses atrás. Mas antes de eu começar a falar, eu quero ler o Salmo 103, de 1 a 3, que diz assim: bendizer a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhuma de suas benefícios. E é Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E eu só busquei, para entender melhor, para explicar melhor, bem dizer, né, que ele repete ali, exaltar com louvor e falar a grandeza e a bondade de Deus, né? Então é isso que eu vou relatar agora aqui para a igreja. Há mais ou menos 6 meses atrás, eu fui fazer uma consulta de rotina, uma consulta normal. Eu estava na cardiologista e ela falou que os meus exames estavam tudo ok, estava tudo certo. E eu me trato de diabetes, ela falou que eu precisava vigiar a minha alimentação. Mas eu queria muito voltar no urologista. E eu não conseguia voltar no médico que eu estava acostumado a ir, e perguntei a ela, pedi uma ajuda. E ela, na hora, ela me deu um telefone, um contato de um amigo. E, gente, eu saí da clínica, eu liguei para o consultório, eu consegui marcar a consulta, isso em Volta Redonda. Então, naquele mesmo dia, eu consegui ir até o urologista. Chegando lá, ele fez a consulta, ele pediu exames de rotina, e um dos exames foi a ultra. Eu, graças a Deus, voltei, consegui fazer os exames. Quando eu fiz a ultra, foi uma doutora que me atendeu, ela falou assim: Wagner, no seu rins esquerdo está aparecendo uma imagem aqui para mim, mas volta no seu urologista, conversa com ele, que ele vai te pedir mais uns exames para ver o que realmente está acontecendo com você. Eu falei: tudo bem, doutor. Doutor Marco Salgueiro. Estou fazendo propaganda não, tá, gente? Mas é um excelente médico. E cheguei lá, ele falou assim: Wagner, olha só, eu vou te pedir uma ressonância magnética, porque isso realmente pode ser uma bolha de gordura. Eu, beleza. E a todo tempo, meus irmãos, nada passava na minha cabeça de nada. Apenas exames de rotina e coisas que a gente precisa fazer. Foi tranquilo. Voltei, marquei a ressonância magnética, demorou para 2 de julho, e com isso, no dia mais ou menos meado de junho, eu comecei a sentir umas dores, aqui atrás, na costela, né? Mas aquilo ali me relatava tipo assim, quando você dorme, a coberta enrola, e você dorme por cima dela, você fica com uma dor lombar, né? Eu tinha aquele sentimento. Aí eu reclamei com o Valério e com as crianças. E eles me incentivaram a ir ao médico. Eu fui aqui na Unimed Itaguaí. E chegando lá, eu fui atendido por um médico jovem, bem apessoado e tal. Ele falou assim: meu senhor, cabelo branco, né, óculos, né, idoso, né? Pode ser pedra nos rins, eu vou pedir um exame de urina e uma tomografia. Eu, beleza, vamos embora. Fui.
Aí começou, gente. Eu fiz a tomografia, demorou bastante, voltei. Quando eu cheguei na sala do médico, ele falou assim, pode entrar, Wagner. Quem estava me acompanhando era o Vinícius, mas ele tinha uma consulta com a Júlia, com a esposa, em Campo Grande, ele precisou se ausentar, e Valéria insistiu em ir para ficar junto comigo. Tranquilo, mas eu fiquei muito preocupado com a Valéria, estando lá, mas nada passava na cabeça. Quando ela sentou, eu sentei, o médico falou assim, o teu exame já está aqui na tela. Gente, quando ele abriu a tela, vocês não vão conseguir, talvez, enxergar a minha fisionomia. Mas é como, eu vou fazer um gesto, mas é para vocês entenderem, tá? Não foi dessa forma aqui, não. Ele abriu a tela e como ele fizesse assim... Quando ele fez isso, né, quando eu olhei para o semblante dele e ele se transformou, por ser um médico jovem, com pouca experiência, isso eu falo, gente, com muito respeito ao médico, eu entendo, eu vi que era algo sério. Valéria olhou para mim, eu olhei para ela e, tipo assim, gente, eu perdi meu chão. A verdade é essa, porque aconteceu alguma coisa. Aí ele vai e me faz uma pergunta. Ele chega para mim e fala assim, o senhor fuma? Quando ele fala assim, o senhor fuma, me passou um filme na cabeça, porque alguns irmãos aqui sabem que o meu pai ele morreu com câncer. E quem acompanhou o meu pai fui eu. Então, graças a Deus, todo o processo do meu pai, eu passei com ele. Deus me deu esse privilégio. E quando ele fez aquilo, me passou um filme na cabeça. Eu falei assim, meu Deus. Eu olhei para Valéria, eu vi que ela segurou, eu falei assim, não era para minha esposa estar aqui comigo. Mas ele terminou de olhar, ele falou assim, eu preciso marcar urgentemente uma consulta para você, para um urologista. As falas dele era querendo me ajudar, mas a todo instante a fala dele estava cada vez mais me deixando mais temeroso. Perdi o chão, eu fiquei nervoso, mas eu não perdi a minha esperança em Deus. Eu não pensava em Deus, eu não deixava de pensar em Deus. E tranquilo, ele falou, tentou de qualquer jeito marcar uma consulta, ele não conseguiu. Eu falei, doutor, pode achar que isso vai dar tudo certo. Eu volto aqui segunda-feira, a gente vai conseguir. Eu e Valéria saímos. Quando nós saímos, entramos no carro, a gente olhou um para o outro, né? Aquele momento que você engole seco, que você pensa assim, Deus, e agora? O que eu faço? Eu falei assim, Valéria, vamos voltar, mas vamos fazer algo. A gente não vai conversar com ninguém. Por que eu não poderia conversar com ninguém? A minha filha tinha acabado de ter a minha neta, Luísa. E eu não queria atrapalhar a Vanessa na amamentação, porque a Vanessa ela é ansiosa. E eu sei que aquilo ia mexer com ela. Então, assim, a gente combinou, falei assim, vamos voltar. Ela tinha combinado de ficar na casa da Vanessa. Eu falei assim, Valéria, eu vou na casa do pastor Marco. Aninha, você põe para mim Tiago 5,14? Eu vou passar na casa do pastor Marco. Ela falou assim, eu quero passar com você. Eu falei assim, filha, aí pode achar que a gente vai conversar junto. Mas eu não queria conversar junto com Valéria, porque eu queria desabafar. Eu precisava desabafar. E a palavra, ela nos ensina a fazer isso, a buscar, né? Quem está doente, busque, né? Os presbíteros, os pastores, né? A igreja que ore para ungir, que Deus vai entrar com a providência. Então foi feito assim. Valéria ficou na Vanessa, eu fui para o pastor e começamos a conversar. Gente, eu deixei Vanessa, entrei na casa do pastor, mas sabe quando você, tipo assim, você busca o pai? O sentimento era que esse. Mas, e eu freando, eu querendo me frear, porque assim, eu acompanho o pastor Marco.
assim como o pastor Antônio, o pastor Richardson, evangelista Fábio, pastor Delci, pastora Deise, os outros pastores e os outros evangelistas, para ajudar na caminhada. E a gente fica naquele sentimento assim, eu preciso aliviar, eu não posso derramar. Mas, gente, tipo assim, eu fui para puxar o freio de mão, mas quando eu puxei o freio de mão, o cabo de, quem dirige entende, né? O cabo de aço rebentou e eu larguei tudo. Falei, pastor, e agora, pastor, o que vai acontecer? Eu estou muito nervoso, pastor. Wagner, calma, meu filho. Calma, meu filho. Aninha, Êxodo 14, 13 e 16. Gente, eu tive esse sentimento, principalmente põe o 14. O 15. Isso aí. Eu tive esse sentimento, gente. Quando o pastor Marco conversou comigo, eu tive o sentimento do povo, que a minha obrigação era marchar. Glória. Era marchar. Era eu olhar para frente e continuar. Eu não poderia recuar. E eu comecei, verdade, pastor, vai passar. Mas, gente, eu sou carne, eu sou sentimentos, coisas passam dentro da gente. E eu precisava conversar com alguém da minha família. Eu não podia conversar, assim, Valéria estava todo o tempo ao meu lado. O Vinícius, caramba, o menino era meu pai. A todo instante, falando, calma, pai, só vai passar. E assim, gente, até então, eu estava com uma fala de um médico que ele viu uma imagem, que eu acabei não explicando, né? Que era um tumor no meu rins esquerdo. E quando eu saí do pastor Marcos, a pastora Marta Machado, ela falou com Valéria e conversou com Valéria. E falou assim, Valéria, conversa com Wagner, dá um pulinho lá no doutor Lins. Até a secretária, doutor Lins, é a esposa de um amigão meu, o Renato, pastor Renato, dos homens, da Irmandade. Então fizeram contato e rapidinho conseguiram marcar essa consulta para mim. E antes de eu chegar à consulta com o doutor Lins, eu estava em busca de conversar com alguém. E o meu tio me fala assim, é um tio que eu tenho que mora em São Paulo, que ele é casado com a Cristina, a irmã do João, do pastor José Ricardo. Vaguinho, deixa eu te falar uma coisa. Cheguei no Rio, porque ele tinha que fazer alguma coisa. Eu falei assim, eita, é o que eu estava precisando, tadinho. Aí eu falei assim, tio, preciso conversar com o senhor. Aí o que aconteceu? Eu marquei um encontro, falei que não poderia estar junto com ninguém, ele teria que estar só, e abri meu coração para ele. Gente, ele é menor um pouquinho que eu, é como eu estivesse nos braços do Fabão, né? Eu encostei e fiz igual criança, gente. Chorei. Ele não falou nada. Ele botou a mão nas minhas costas, na minha cabeça. Meu filho, fica tranquilo, isso tudo vai passar. Até porque também, gente, depois aqui na frente eu vou comentar alguma coisa sobre isso, o que falar, que é muito importante a gente saber, mas daqui a pouco eu falo. Então, assim, ele foi, me acolheu, falou comigo, conversou e falou o que mais eu estava precisando. Eu vou orar por você. Eu vou pedir à igreja que levante um clamor por você. E ele foi embora. E eu tinha aquele sentimento ainda, Deus colocando no meu coração, que eu precisava falar com algumas pessoas. E o que eu e Valéria combinamos de conversar com Vanessa, com os meus familiares, e acho que com todo, né? Com quase todo. Junto com esse tumor, tinha pedras no rins. Então, assim, eu vou operar as pedras, que não deixaria de estar operando também. Então, assim, em momento algum eu estaria mentindo. E foi o que eu falei para minha filha. Para o meu tio, eu falei o fato real, mas eu queria ainda falar com duas tias minhas, com a minha mãe e com meus irmãos,
Mas com eles eu queria falar só que era realmente uma pedra. E não conversei também com o meu genro. Tudo bem. Aí conversei, fui levando a minha tia Dalva. Minha tia Dalva é irmã do meu pai, uma das mais velhas. Fui à casa dela. Quando eu entrei, falei com ela: tia, eu vim aqui para visitar a senhora e falar com a senhora para a senhora estar orando pela minha vida. Porque eu vou passar por uma cirurgia e vou tirar uma pedra. Ela olhou para mim e falou assim: filho, pedra? Eu falei: vem aqui que eu vou orar agora. Meu irmão, aquela irmãzinha que, tipo assim, deixa Deus falar e ela vai falando e vai te tratando, né? E foi aquela oração. Eu falei assim: meu Deus, era o que eu estou precisando. Não consigo ficar sem minha garrafa. Gente, não pare de beber água, porque isso aqui é um remédio muito bom, tá? E eu tinha uma menorzinha, essa aqui eu ganhei num casal de amigos. Eu falei assim: 1 litro é melhor até para controlar a quantidade, porque hoje, mais do que nunca, eu preciso estar bebendo bastante água também. E ela orou comigo, meus irmãos, mas de uma forma tão de Deus. E eu saí de lá, dei um beijo na cabeça dela e falou assim: agora eu vou para outra tia. Por um acaso ela está até aqui hoje, a minha tia Lúcia. E eu cheguei, e ela passando num momento difícil. Ela tinha perdido meu primo, que era o esposo dela, ela estava de luto. Eu falei assim: eu tenho que falar de um jeito que bem suave para ela, né? Meu irmão, Deus, quando Ele tem propósito, gente, Ele faz. Ele faz. E eu entrei, ela falou assim: ô, Vaguinho, ela sempre me trata com muito carinho, né? E falou ali comigo que ela queria falar, e eu fui falar com ela. Gente, mas sabe quando Deus quer falar com você e fala assim: ó, toma aí, ó, tof, te dá logo um tapa, que você fala assim: eita, eu precisava disso, né? Eu falei para ela assim: tia, vou fazer uma cirurgia e vou tirar umas pedras. Gente, ela não tutibiou. Ela quase levantou e já começou a falar em línguas. Ela chegou, apontou para mim e falou assim: olha só, escuta que eu vou te falar. Com uma autoridade vinda de Deus que eu precisava daquilo ali. O que o teu pai passou, você não vai passar. Presta atenção. O que o teu pai passou, você não vai passar. Gente, eu engoli, né? Engoli, especialmente, é de Deus. Não chorei, fiquei firme. Saí, quando entrei dentro do meu carro, Senhor, Tu és fiel, Deus. Tu continua fazendo. E aquela presença do Espírito Santo, gente, a todo tempo eu sentindo que Deus tinha propósito. E passou, foi. Eu, pela misericórdia de Deus, eu ajudo lá o Renato, nos homens da Irmandade. Assim conforme nós temos o Fernando aqui, né? Junto com o pastor Richardson. Gente, lá é eu e ele, o pastor Renato. Na sexta-feira que antecedeu o encontro de homens da Irmandade, se eu não me engano, acho que foi dia 16 de agosto, faltando poucos dias para a minha cirurgia. Gente, eu cochilei, eu não consegui dormir. Eu cochilei, eu não consegui dormir. Gente, me ajuda a não esquecer dessa parte, que eu preciso dar um adendo aqui, dar uma entradinha aqui. Deixa eu dar um conselho para vocês. Gente, com muito amor e carinho, à noite, esquece celular, esquece grupo de WhatsApp, não vê nada que vai trazer uma noite pesada para você, não. Tem tanta coisa ruim aí no mundo, e tem hora que a gente compartilha olhando aquele celular, ou a história, uma notícia do Facebook, eu não sei, Instagram, TikTok, eu não sei. É rico, tem várias coisas. Gente, vê uma coisa que traz esperança. Dá uma olhadinha em outras coisas para que você não atrapalhe o teu sono. Se possível for, eu não estou dando um conselho ruim não, tá, gente? Uma pregação boa, que não seja também uma pregação que vai te trazer um peso para você dormir, mas traga ouça uma pregação que vai ser boa. Um filme, gente, se eu não estou vendo pregação,
eu estou vendo filme de Natal. No final eu até choro. Eu falei, meu Deus, acabou junto, Valéria. Ô, rapaz, que isso? Eu falei, opa, não. Mas é um sentimento bom, gente. É um sentimento bom. É nisso que a gente tem que pensar. E você quer mais uma ainda para te ajudar? Toma um chazinho. Ô, meu queridinho, uma erva cidreira, um capim-limão, sei lá o que for que você goste. Toma e durma com isso, que a sua mente vai ficar, vazia, na verdade, vai ficar cheia de coisas boas, coisas que fazem você ter uma mente saudável. Mas voltando aonde eu estava, gente, e olha que eu durmo assim, Valéria está aí, ela pode te ajudar. Eu não gosto de ver nada, não gosto que fale coisa pesada à noite, eu gosto de dormir com essas coisas. E uma outra coisa, tá? Provavelmente, se você fizer contato comigo após as 8h45, talvez eu não vou te atender. Eu devo estar dormindo já, porque até antes eu durmo. Gosto de dormir cedo, porque isso é saudável, é bom para a saúde. Fui deitar esse horário mais ou menos, eu vendo lá a programação que eu gosto, cochilei e acordei. Gente, desliguei a televisão, voltei a cochilar e eu ouvi algo sobre o acampa dentro. E eu continuei ouvindo algo. Eu falei, opa. De repente, aquela voz ficou mais intensa e falou assim, ei, você não está só. Ei, você não está só. Gente, eu entendi aquilo, um recado que eu precisava dar também no acampa dentro. Eu acho que... Você estava, pastor Richard? Estava, pastor Antônio? Estava... Não estava não, né, Fábio? Pastor, eu citava, né? Gente, eu peguei, após a oferta, não lembro que momento, e eu dei o recado. Foi de Deus. Eu senti uma paz tão grande naquilo ali, quando eu fiz aquilo ali, e fui embora para casa. Mas o que eu não tinha entendido, que era para fazer aquilo, mas aquilo era para mim. Então, o que continuou acontecendo? Eu conversei de novo com o pastor Marco e falei, pastor Marco, eu queria muito conversar com o ministério, porque o senhor e Marta estão me cobrindo, mas eu preciso falar com o ministério está orando junto comigo também. E o pastor Marco, de prontidão, marcamos uma reunião extraordinária e eu comuniquei o ministério. Então, ali tivemos um momento muito especial, oramos, e Deus tinha colocado no meu coração também alguns amigos e alguns pastores. E assim eu fiz. A todo tempo, eu não estava querendo tomar uma iniciativa por emoção, por não ter, pela aquela coisa de só medo, ou alguma coisa desse jeito. Eu estava pedindo a Deus. Gente, uma coisa que eu não me esqueço. Eu sempre pedi assim a Deus, Senhor, eu sei que Tu faz de todas as formas. Eu sei que eu não preciso ir para o hospital. Eu voltei, me perdoa, pulei. Eu voltei, depois do médico, eu voltei ao doutor Marco. Ele falou, Wagner, eu preciso do resultado da ressonância magnética, e rapidamente eu consegui, e ele detectou. Realmente era um tumor. Um tumor que estava tomando praticamente quase o rins todo. Existe uma escala lá na ressonância magnética, eu não vou saber explicar como que se eu não me engano, ela vai até 14 pontos. Se você está entre acho que até 4, até acho que 5, não precisa a retirada do órgão. Faz a cirurgia, tira o tumor, né, aí faz a biópsia para ver o que é. Mas só que o meu estava com 11, estava tomando tudo, então teria que tirar o rins todo. Ele agendou a cirurgia, enquanto isso, né, eu gosto dessa palavra, gente, concomitantemente, eu falei com o ministério, falei com os pastores, falei com alguns amigos, e assim, a esses amigos, eu relatei da seguinte forma,
Olha só, eu venho pedir uma ajuda em oração a vocês. Vou fazer uma cirurgia aí de pedra, mas orem pela minha vida e não me questione nada, não me pergunte nada. E todo mundo ficava me olhando, né? Tipo assim, né? Mas por quê, né? E porque por trás disso tinha aquele combinado por causa do que eu já expliquei. E tranquilo. Gente, algumas pessoas, quando vêm falar com você, quando você está passando por algo, é muito importante saber o que a gente vai falar, ou o que a gente vai expressar. Por que, Wagner? Porque, assim, eu tive algumas experiências que a pessoa foi para me abraçar, mas antes de me abraçar, ela, caramba, cara, logo você? Aí eu, mas como assim? Por quê? Gente, isso pode acontecer com qualquer um. Isso acontece no ser vivo, no ser humano. Ou se não, olhar para você, expressar uma expressão, meu Deus do céu, tudo acabou. Gente, com muito carinho, abrace a pessoa. Se Deus colocou verdadeiramente algo para você falar para aquela pessoa, confirme com Deus e fale. Mas se você não, abrace só, abrace, porque um abraço fala muito, gente. Um abraço, e você falar, eu estou orando por você, e você ora, meu irmão, é o que aquela pessoa está precisando. Porque você pode expressar algo para aquela pessoa que você não sabe o quanto que aquilo vai fazer mal. Wagner, você pode ser mais claro? Eu vou ser. Eu passei por uma brincadeira. E eu falo isso, gente, com nenhum ressentimento, com nada. Porque Deus me curou. E a pessoa chegou, foi brincando lá, a pessoa não sabia. Ela falou assim, caramba, isso é o preço do rim. Quando a pessoa falou isso, eu falei, caramba, eu senti, tipo assim, machucado. Mas eu falei, mas por que vou machucar? Que isso, Wagner? Ué, a pessoa não sabe, né? Então, assim, é de relevância a gente saber o que a gente vai falar. É prudente a gente pedir a Deus a direção. É muito importante, porque ali do outro lado tem um ser humano e tem um propósito também. Eu jamais gostaria de saber que, tipo assim, gente, ia ficar muito triste. Alguém fez algum comentário com uma das pessoas que eu estava tentando blindar por causa de saúde e soube. Então, assim, sempre há um propósito em alguma coisa. E a melhor coisa que a gente pode fazer, meu querido, ore. Ore, ore, porque a oração, ela tem uma reação, ela tem um resultado. Aninha, põe Salmo 34, 19, por favor. E realmente, verdadeiramente, as aflições são muitas, mas o nosso Deus, Ele nos livra de todas. Chegou dia 27. Dia 27/8 foi a minha cirurgia, aproximadamente às 15h30. E tipo assim, gente, tudo acontecia comigo. Algumas coisas para me tirar a minha direção. A minha cirurgia foi no dia 27. No dia 26, eu precisava fazer algo com o meu filho e com o meu genro. É uma ação trabalhista que eu tenho, que ela corre há mais de 10 anos. E eu falei assim, Senhor, eu preciso pegar os meus filhos, o Levi e o Vinícius, fazer uma visita à advogado, para que eles possam saber de como que está o andamento disso, porque eles não sabem, até para saber como que vai ser os procedimentos. Gente, o diabo é sujo, meu irmão. O diabo, ele é sujo, ele é argiloso. Beleza, marquei, tudo certinho. A única coisa que eu errei, eu marquei a visita, eu marquei a reunião, eu falei que eu iria, mas por um lapso eu não coloquei lá. O meu filho e o meu genro vai. Isso eu não coloquei.
Mas quando eu cheguei à porta, bati, toquei a campainha, o advogado me atendeu, eu falei assim, ó, aqui é meu filho, aqui é meu genro, eu trouxe para eles me acompanharem. E tipo assim, não expliquei, deixei para conversar quando a gente entrasse à sala. Gente, resumindo a história, o advogado entrou, eu assim, a minha mãe e meu pai, eles me instruíram com muita educação, gente, graças a Deus. E eu não entro sem a pessoa me convidar. E eu esperei ela me convidar. Aí o advogado olhou e falou assim, ué, vocês não vão entrar não? Vão ficar aí fora? Eu falei assim, não, estava aguardando, eu posso entrar? Eles podem entrar? Pode. Entramos, sentamos. Eu não sei para onde foi a conversa, eu fui chotado da sala. Gente, eu não estou exagerando. E nem quero dar ênfase a isso. Eu só quero mostrar como que o inimigo é sujo. A todo tempo, eu querendo falar, eu não vim aqui para isso. Eu não conseguia abrir a minha boca. Eu não conseguia abrir a minha boca. Eu falei assim, eles ficam lá fora, eu fico aqui. Eu não quero mais vocês aqui, saiam. Eu saí muito triste, muito nervoso, gente. No outro dia, minha cirurgia. Mas Deus é fiel. Pensamos no que iríamos fazer, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, Deus vai dar providência. Vamos fazer nada agora. E Deus vai dar a providência. Eu creio que Deus vai dar a providência, porque Deus, Ele é fiel. Dia 27, esse horário, fui para o hospital, chegou lá, gente. A minha cirurgia estava marcada, acho que para 2 horas, só me chamaram, acho que mais poucos minutos para as 15. Eu entrei no cubículo, Valéria comigo. Gente, quando eu peguei aquela camisola é muito ruim, cara. Aquilo é muito ruim. Aquilo ali deixa a gente vulnerável, cara. Aquilo ali é vergonhoso, cara. Sérgio, eu fiquei constrangido, filho. E muito mais porque me chamaram errado. Quem era para entrar? Eles que acham que chamaram errado, tá? Era uma pessoa que ia fazer bariátrica, gente, com muito carinho e respeito. Me engoliu. O negócio me engoliu. E eu tenho um corpão, né? Eu sou bem... principalmente a retaguarda é grande, né? Só que não, né? Negativa. Valéria ria, a enfermeira ria, porque, meu Deus, parecia até um pirulito dentro da... Eu emagreci pra caramba, né? Aí aquilo ali serviu para mim estar conversando com a chefe de enfermagem, eu falando sobre Deus, conversamos, pá. E começou a bater um nervosinho, tá, gente? Começou a bater um nervosinho, e eu falava assim, ai, Deus, me limpa. Deus, me limpa, Senhor. Senhor, me limpa. E a menina foi e falou, agora você pode ir. Aí veio a cadeira de roda. Veio a cadeira de roda, você não pode mais andar, né? Eles fazem todo o processo. Me levaram para aquela sala que antecede a sala de cirurgia. Aí passou a guarda para outro. Aí foi uma moça, uma jovem, sabe, muito, muito educada. Ela, seu Wagner, como é que o senhor está? Eu falei, não estou muito bem não, né? Ela falou assim, se preocupa não. Meu pai fez uma cirurgia dessa, não tem 6 meses, sei lá, 3 meses. Está muito bem, fica tranquilo. Para você ver, gente, a gente está tão sensível que tem coisas que falam que até para nos, te trazer uma paz, te trazer um sossego, né? Mas acaba te deixando mais aflito, né? E eu fiquei ali, igual sabe o que é pintinho de refúgio? Vocês sabem? Alguém sabe o que é? Ninguém? Sabe, Chave? O pintinho de refúgio é aquele pintinho que a granja separa porque ele é miudinho, ele está ali esquisitinho, né? Era eu, dentro daquela negócio grandão, cada vez mais diminuindo, né? E ela falou assim, já vão te chamar. Eu falei assim, meu Deus, que vontade de falar assim, não me chama não, né? Mas dolorosa é... Você fala, Jesus falou lá, né? A parte de mim esse cálice, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu? Aí, de repente, eu falei assim, vai demorar muito, né? A menina, chegou a sua vez, meu coração quase saindo pela boca, meu irmão. Disparado, né? Só vinha uma coisa no meu coração.
Mateus 21, 22. Eu pensava assim, Senhor, queria tanto ver o meu médico. Senhor, eu precisava falar com o meu médico, só para olhar para ele e falar assim, doutor, eu estou aqui, eu estou na tua mão, deixa Deus te usar. Sabe, eu queria falar alguma coisa para ele. Gente, a menina pegou, e uma coisa que me constrangeu, eu olhei dentro daquela sala, todo mundo de maca, só eu na cadeira de roda. Eu falei assim, caramba, tudo diferente para mim, por que isso? Mas, talvez na hora que eu for para a sala da cirurgia, eles vão passar para a maca e eu vou na maca. Não, ela veio e me pegou na cadeira mesmo, gente. Sem exagero, que eu não sou exagerado. Ela abriu a porta. Quando ela abriu a porta, eu vi aquele corredor assim, ó, depois do Alexandre. Gente, aquela coisa me deu um gelo por dentro. E eu comecei a pedir a Deus, né? Orando e crendo. Eu falei, Senhor, Tu és Deus. Mas eu queria tanto ver o meu médico. Gente, ela saiu, mas o sair dela parecia uma coisa muito longa, muito extensa, parecia que ela andava, mas estava parada. Mas, de repente, ela virou para a primeira sala, eu falei assim, meu Deus, naquela lá não, já é aqui, eu queria aquela. Entrou. Quando abriu a porta, o que eu pedi a Deus? Quem me recebeu? Foi o médico. Quando ele me recebeu, gente, cara, sabe aquele filho que quer levantar e sair correndo e abraçar o pai? Você está aqui? Ele falou assim para o outro médico, doutor, esse é o Wagner. Esse cara aqui, rapaz, ele começou a falar algumas coisas lá, porque acabei se tornando uma pessoa amiga, ou amigo, sei lá, principalmente de mim para ele, né? Aí sabe de que ele chama o outro médico? Você lembra o nome do médico, gente? Não? Marco Salgueiro, o nome dele. Aí ele falou assim, doutor, espera aí um pouquinho, doutor, Wagner, mais um marco na tua vida. Quando ele falou isso, eu dei um glória, eu falei assim, oh Deus, glória a Deus, eu só tenho um marco que abençoa na minha vida, Senhor. Gente, aquilo me deu uma alegria, eu esqueci até do que eu queria falar com ele, já entreguei, já estava tudo entregue para Deus. Eu deitei naquela maca, gente, você fica com o braço aberto, né? Aquela coisa te cobrindo, né? E a moça começou a conversar comigo. Eu lembro que eu falei assim com ela. Provavelmente, né, deve demorar a anestesia. Aí ela olhou para o doutor, tipo assim, né? Inocente, né? Não sabe de nada, né? Gente, eu falei algo para ela e eu nem sei como que ela aplicou aquilo. Sinceramente, eu nem sei. Eu olhei para ela e falei assim, tô indo. Isso eu lembro de ter falado. Eu só me recordo eu saindo. Gente, eu saí com tanto frio, botaram uma garrafa assim de soro quente aqui do lado, né? E eu vi ela conversando com o médico ela falou assim, está fazendo isso agora? Ela é uma técnica nova para esquentar, porque o paciente está com muito tremor, né? E aquilo me ajudou tanto, gente. E o médico chegou e falou assim para mim, Wagner, vou lá conversar com a Valéria e com o Vinícius. Sim, doutor, eu estava muito consciente. E fiquei ali. Jeremias 33:6. E fiquei ali. E ele me levou para o quarto. Gente, ele traz uma paz tão grande quando ele faz, e ele faz de verdade. Eu saí dali com muita paz. Isso já depois da cirurgia, eu fui para a sala, o Vinícius me recebeu lá, aquele jeito dele brincando, falando gracinha lá para o pessoal. E ali eu fiquei junto com Valéria. Eu não sabia que tinha algo para acontecer ainda.
e ali já fez as transferências das coisas que precisava fazer e tudo mais. No outro dia eu acordei na quinta-feira e aconteceu algo comigo. Salmo 41, 3, Aninho. Gente, eu não sei se foi ansiedade, pânico, mas uma sombra tentou me pegar. Algo para vir na minha mente. E eu, de certa forma, eu me apavorei. E Valéria percebeu, ela veio para a minha lateral, pegou na minha mão e começou a orar. Ela começou a orar. E eu, filha, eu não estou bem, eu não estou bem. Ela, calma, filho, está tudo bem. Deus está no controle de tudo. E eu comecei a falar, eu não lembro qual o versículo, e ela chamou a enfermeira viu a minha oxigenação, viu a minha pressão, viu a minha glicose. Gente, tudo normal. O Senhor sustentará no leito da enfermidade e ia renovar. Ele renova, ele cura. Aí o que basta a gente fazer, gente? Aquela fórmula que eu dei para dormir também serve para tudo na nossa vida, gente. A nossa mente é um instrumento que Deus criou muito capaz. Assim, ele é uma coisa muito extraordinária. Então, assim, quando lança algo na tua mente, por causa de um medo, vem logo uma sequência de coisas. Eu conversando com um amigo, ele ia fazer algo muito importante na vida dele, e ele estava muito preocupado, porque ele iria para outro lugar. E Deus já tinha confirmado na vida dele que aquilo era de Deus. Ele poderia ir tranquilo. Mas olha só o que ele faz, o diabo, gente. Usou uma pessoa. Chegou para essa pessoa amiga e falou, você tem certeza que você vai fazer isso? Só bastou isso, gente. Aquilo se tornou um gigante na vida desse rapaz. E ele percebeu a tempo que aquilo era uma artimanha do inimigo para a vida dele. Gente, muitas são as aflições dos justos, mas Deus nos livra de todas elas. Wagner, mas como assim? Gente, ora, persevera. Eu sei que nem tudo é espiritual, é físico também, é doença. A mente adoece, gente. Nós já tivemos vários exemplos aqui de pessoas falarem, de atitudes, de coisas. Sabe, a depressão é verdadeira, gente, ela precisa ser cuidada, tá? Tem médicos, Deus, ele permite os médicos aqui na Terra para tratar, os psicólogos para ajudar. Isso é bom, gente. Isso antigamente, lá atrás, a gente fazia uma conexão a uma instituição que existia aqui em Paracambi, que se chamava Doutoeiras, porque as pessoas não estavam preparadas para cuidar de gente. Hoje, pela honra e pela glória do Senhor, nós estamos, gente. Então, precisa se cuidar. Então, quando vir essas coisas, gente, pensa em coisa boa, faça coisa boa, faça exercício. A alimentação é muito importante, gente. Gente, a alimentação é muito importante. Até há muito tempo atrás, eu ainda preciso mudar muita coisa na minha vida. Até antes da cirurgia, eu tomei algumas atitudes na minha vida. E eu falo com muito carinho e respeito a todos. Eu não ponho mais salsicha na minha boca. E outras coisas mais. Porque faz muito mal à minha saúde. Se eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso fazer o quê? Eu não preciso cuidar? Então, cuide-se, gente. Cuida, porque é importante. É muito importante. E depois da oração, depois de passar, graças a Deus passou. E uma coisa é certa, gente. Aqui está a fórmula. Aqui está escrito tudo o que a gente precisa saber. E sabe como que a gente fica forte? Sabe como que a gente tendo uma alimentação boa? É a gente orar, é a gente ler a palavra, é a gente estar na escola dominical, é a gente estar no culto de oração.
é a gente estar num culto de gratidão, é a gente estar relatando para os nossos irmãos o que Deus tem feito, que Deus está curando, que Ele está fazendo, que Ele está abrindo porta de emprego, que Ele está dando vitória àquele que está buscando com um juiz. Gente, Ele faz, Ele restaura, Ele cura de todas as formas. Malaquias 4:2, por favor. Olha que versículo lindo, gente. Olha que coisa linda. Mas para vós que temes o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. E sarareis, crescereis como um bezerro do cevadouro. Gente, umas versões falam que o bezerro vai saltar, vai pular. Eu não tenho condição de ficar pulando, porque eu estou com 60 dias ainda. Se eu não me engano, é amanhã que completa da minha cirurgia. Mas o meu desejo era esse, era estar pulando, de alegria, de gratidão, porque o Senhor Deus, Ele fez. E para completar com o Dr. Marcos, eu fui à consulta, ele falou assim: Wagner, saiu a biópsia. E vou falar uma coisa para vocês, gente. Teve um pastor, quando orou comigo, ele me abraçou e falou o seguinte: Wagner, deixa eu falar uma coisa para você. Você consegue falar doença maldita? Gente, câncer. Assim, eu estou falando que é o sentimento que eu tenho. Eu estava com dificuldade de falar isso. E ele falou assim: Wagner, você precisa falar, doença maldita, saia em nome de Jesus, esse corpo não te pertence. Esse corpo não é teu. E ele falou isso e ficou ecoando na minha cabeça. E realmente, gente, é uma doença maldita mesmo. E ela não pertence a gente. Nós não fomos criados para isso. O nosso Deus nos criou para ser são, bons, para honrar, glorificar e santificar o nome do Senhor. É para isso que Ele nos fez. E ter alegria no rosto, ter alegria no nosso semblante. A gente não pode ter um semblante caído não, meu irmão. Existe dia ruim? Existe sim. Mas a gente precisa vencer ele. A gente precisa passar por ele. Deus não vai tirar os dias ruins não, meu querido. Você me perdoa. Mas Ele vai estar com a gente, Ele vai fazer a gente atravessar. Marche, e deixa Ele abrir o mar. Isso é com Ele, não é comigo, não é contigo. Então assim, tenha no seu coração a alegria de viver, sabe, eu tenho uma tristeza tão grande, mas tão grande, quando chega e fala assim: eu recebi meu salarinho. Dá vontade de estar repreendido, Satanás. Que mané salarinho, gente? Meu salário abençoado, o salário que Deus me deu, a minha vida que Deus me deu, o ar que Deus me deu, a água que eu bebo, o alimento, a minha esposa, os meus filhos, os meus netos, a minha igreja. Ô, glória! Isso é bom, gente, isso é para glorificar, porque isso é vida. Isso é muito importante. A gente abaixa a cabeça, às vezes a gente está dando valor, é Ele. Ele cansa de falar que sabe o quê? Sabe o que ele fala? Você começa a ler alguma literatura, eles falam assim: gente, tem hora... E a igreja me ajuda. A igreja fala do diabo de uma forma que traz medo. Gente, a gente tem que glorificar a Deus, porque é Ele que é grande. É Ele que vence. Não saia daqui com medo dele, não. Porque o Deus que está na sua vida, Ele é aquele que faz, é aquele que cura, Ele que abre a porta, aquele que restaura. Ele faz, gente. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Ele venceu. Ele venceu lá na cruz. Eu temi na Covid. 7 dias entubado, 17 internado. Ele me trouxe. Veio essa doença maldita que não pertence a nenhum de nós. Que eu falo nessa manhã, Ele cura. Ele cura. E ele pegou o meu laudo. Wagner, é câncer. Tudo bem, doutor? É claro, tudo bem. É maligno, tudo bem, doutor? Mas a cirurgia foi curativa, oh glória! Aleluia!
Ele fez! Ele fez e faz! Então, gente, levante a cabeça, glorifica o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, meu irmão. Eu sei que não é fácil, eu sei, gente, eu sei que não é fácil, mas vai, marche, continua, não desista. Vai ter muita coisa na nossa vida, meu querido, vai ter muita coisa na nossa vida ainda, em nome de Jesus. Tem aqui a irmã Canuta, gente, uma pessoa que eu não consigo deixar de orar. Que carinho, que amor pela igreja, que amor. Ela não está podendo vir mais à igreja não, está acamada, mas eu não deixo de orar por ela. Mas Wagner, por quê? Porque ela carece das nossas orações, e ela ora pela igreja, gente, a gente não está só. Você, nós não estamos só. Deus está conosco, Ele está aí. Ele está em toda a trajetória da nossa vida, gente. Nós fomos vocacionados para vencer no ventre da nossa mãe. Dê valor a isso. Você que veio, não veio com coitadice não, meu irmão. Eu não pedi para nascer, Augusto. Pelo amor de Deus, essa não, Deus te deu o privilégio, meu querido, Deus te deu o privilégio. Gente, saia com alegria de viver, saia com vontade de viver, saia glorificando. Vou para o meu trabalho, vou para a minha igreja, vou para a casa da minha mãe, vou para a casa do meu irmão, eu vou sair, mas saia glorificando. Pode acontecer alguma coisa, meu querido? Pode, mas Deus vai estar com você. E uma coisa, meu querido, eu não estou falando que a gente não vai partir um dia, não. Eu não estou falando nada disso. Um dia a gente pode partir. Mas, gente, parta no Senhor. Parta no Senhor. Agora, para tudo isso acontecer, existe um formulário ou uma fórmula. A palavra do Senhor. Siga ela. Faça a sua parte. Mas faz com carinho, faça com amor, faça o melhor, faça daquele jeito que você, tipo assim, sente orgulho. Você olha assim e fala assim, graças a Deus. Você não está fazendo para homem aqui nenhum, gente. Você está fazendo para Ele. Eu já falei isso aqui várias vezes aqui em cima, gente. Eu amo a minha igreja. Eu amo entrar aqui e ver tudo organizado, tudo limpinho, ar-condicionado ligado, a água... Sempre tem um café. Wagner, você está fazendo propaganda? É óbvio, é a minha igreja. É a minha igreja que me abraça, que me acolhe, que ora pela minha vida, ora pela minha família, que ensina muita coisa para os meus filhos, para os meus netos, para os filhos dos amigos. Desculpa, como assim, Wagner? Gente, o seu filho, o seu neto... uma criança que você está trazendo, ele está numa salinha de aula, tendo aula, ou fazendo teatro, ou fazendo dança, você vai ver o quanto aquilo vai ter significado na vida do teu filho lá na frente. Você vai ver quanto que vai ter. Hoje, eu não estou velho não, gente, eu fiz segunda-feira 53 anos, tá? E deixa eu falar outra coisa para você. Deixa eu falar uma outra coisa para você que eu lembrei aqui. Esse tal de celular, ele trouxe muita coisa para a gente esfriar. E eu não... Gente... Mimimi, não vale não. Não vale não, gente. Isso não vale pra gente. O que importa é o que está aqui dentro. Segunda-feira eu fiz aniversário, 53 aninhos. Ô, glória! Teve pouca glória, gente. Teve pouca glória. Ô, glória! Agora sim. Olha só, 53 anos. E teve algumas pessoas que não falaram comigo. Mas Vaguinho, não falaram. Vida, gente, isso não tem significado nenhum. Olha só, com carinho, claro que significado tem. Eu recebi um abraço, uma pessoa mandar uma mensagem, né? Mas acabou aquela coisa de a pessoa ligar para você. Agora vai por uma mensagem. E olha como é que a coisa vem diminuindo, né? Era ligação, era presente. Ser presente. Aí passou para ligação. Agora passou para mensagem. Agora tá, sabe o que está acontecendo? Grupo. Botei no grupo.
Aí agora, começou a esquecer. Mas isso pode mudar a nossa vida, gente? Pode? Não pode, gente. A nossa razão é outra. É eu que tenho que glorificar a Deus. Sou eu que tenho que falar, Deus, muito obrigado. 53 anos. Compartilhar é excelente? Mas a alegria maior é minha, meu querido. Não fiquei triste não, gente. Fiquei nada. Fiquei não. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Tem gente que está me dando presente até hoje. Isso é bom, isso é carinho. Para eu fechar, eu preciso contar uma coisa para você. Essa Bíblia eu ganhei de um amigo. Já tem mais de quase 20 anos. Eu tenho até que mandar para dar uma recuperada nela, que ela tá sofrida. Porque quebrantou ela aqui um pouquinho, né? Mas olha só, gente. Quando Deus promete, Ele cumpre? Quando Deus promete, Ele cumpre? Cumpre, não cumpre? Então eu vou te provar. Rio de Janeiro, Paracambi, 30/7, 5:30 da tarde. Recebi uma promessa de Deus, que tem um chamado e que preciso subir a escada. Tive uma cura de uma enfermidade e que tive um grande livramento, um estreitamento de morte, e que Ele tinha entregue em minhas mãos, Deus, então, que era para me sossegar, Ele estava me entregando uma cura, para receber, que Ele também estava me dando um presente, uma caixinha. E eu relatei o seguinte: eu, Wagner Santos de Vasconcelos, eu recebo isso em nome de Jesus e recebi, conforme recebi outras promessas na minha vida, e essa vai se realizar. Gente, eu estou falando de 2010, a gente está em 2025. O que Ele promete, Ele faz. Isso é exclusivo meu, do pastor Richardson, do pastor Delci? Não, isso não é exclusivo, é para todos, é para todos. Para você que reverencia o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo a cura em suas asas, aleluia. Marque a vida do seu irmão, meu querido, seja inesquecível, mas seja inesquecível da forma que quando você saia, fala assim, caramba, ele traz sempre uma palavra de ânimo para a minha vida, ele me dá um abraço que eu sinto uma coisa diferente, ele não abriu a boca, ou ela não abriu a boca. Seja inesquecível, meu irmão, seja inesquecível, minha irmã, Deus é contigo, Ele reservou essa manhã para a gente, para que a gente preste atenção nas nossas atitudes, e cada dia mais, meu querido, eu quero ser especial na sua vida, eu quero marcar cada dia mais a sua vida com uma coisa boa, não porque eu sou melhor, porque o Deus que eu sirvo, Ele faz, vai continuar fazendo na vida de todos nós. Deus seja louvado. Só para a gente fechar, pastor Delci, vamos ler junto, Salmo 125, vamos colocar de pé? Pode aumentar um pouquinho só, Augusto. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Como os montes em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro da impiedade não prevalecerá sobre a terra dos justos, para que estes não estendam as mãos para cometer injustiça. O Senhor faz o bem aos bons e ao coração íntegro. Mas os que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os castigará, juntamente com os malfeitores, a paz esteja sobre Israel. Deus, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Vamos perseverar, Deus é bom. Se não se sinta assim, alguém, de repente, Wagner não me falou, tá aí o porquê que eu não falei, mas aí hoje eu compartilhei com vocês, com essa grande vitória na minha vida. Gente, a melhor coisa é a gente ter a nossa igreja, a nossa família unida, e eu sinto esse carinho de todos vocês, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um. Muito obrigado pela oportunidade. Primeiramente, a paz do Senhor, um bom dia, mas a Bíblia,
Nós vemos ali, principalmente nos evangelhos sinóticos, né, que quando Jesus é indagado alguma coisa, algum ensinamento, Jesus responde com parábolas. E nessa escola bíblica de hoje, você teve aqui uma parábola do Wagner, amém? Porque muitas das parábolas que Cristo falava, muitas eram verdadeiras, realmente aconteceram. Outras eram para ilustrar. E hoje, né, nós com a escola bíblica, com todo esse testemunho que o Wagner nos deu aqui de vida, é para que nós venhamos tirar proveito disso. Venha fazer com que venha ser um ensinamento em nossas vidas. Porque todos nós, assim como ele disse, estamos sujeitos a passar por problemas sentimentais, problemas de saúde, na família. Nós estamos nesse mundo, nós não somos alienígenas, né, vamos botar assim, não somos pessoas fora do comum, nós estamos sujeitos a tudo isso. Então, que nessa manhã você tenha esse testemunho como uma parábola de ensinamento na sua vida, amém? E eu gostaria de deixar aqui um complemento de tudo isso que foi falado nessa manhã. Pode botar ali o tema ali, por favor? Fique tranquilo, nós não iremos passar do horário hoje, mas Deus quer tratar isso. Deus quer tratar o nosso coração naquilo que realmente Ele é para mim e para você. Quanto que vale um amor verdadeiro? Quanto que vale um amor de uma mãe, de um pai para com o filho? Ou quanto vale o seu amor de filho para com seu pai, para com sua mãe? O amor de um marido para com a mulher ou vice-versa? Quanto vale o seu amor pelo seu amigo, pelo Wagner, que esteve falando aqui? Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de nós fazermos uma análise de nós mesmos, olharmos para dentro de nós e ver o que há de bom dentro de nós. Ver o que deve ser mudado, moldado dentro de nós. Quanto que vale o seu amor? Pense nisso. Quanto que vale o seu amor por Cristo? Quanto que vale o seu amor por esse Deus tão glorioso, tão magnífico? Vai passar aí. Sabe, queridos, é difícil mensurar algo que nós não podemos cheirar, não podemos saborear, ou ter uma materialidade. Como mensurar alguma coisa que não podemos usufruir ou sentir, ter com os nossos sentidos, com olfato, paladar, tato, visão? Como que podemos mensurar o amor? Será que existe alguma fórmula de nós mensurarmos isso? Será que temos que, para dar valor a algo, temos que ter uma referência? Temos que ter algo perfeito para mensurar o valor de alguma coisa. Quando nós falamos sobre um carro, algo material, uma casa, ouro, diamantes, pedras preciosas, nós pegamos sempre a visão daquilo que aos nossos olhos parece ser perfeito. E aí você consegue mensurar o valor daquilo que tem em sua mão. Pode passar. Existem 3 tipos de amor, e eu não vou me aprofundar neles. Existe o amor filia,
Existe o amor ágape e o amor eros. Todos sabem a diferença desses três? Não? Vamos lá, vamos passar um. O amor eros é o amor romântico, o amor sexual, caracterizado pela paixão, pelo desejo, pela atração física, pelo prazer, aquilo que nós vemos, sentimos. O outro amor é o amor, pode passar, já é o amor filia, é o amor que envolve a amizade, é o amor que é a lealdade, o afeto, é recíproco, é sincero. E temos o amor dos amores, que é o ágape. É um amor incondicional, universal, que não espera nada em troca, e sua essência é paciente, é bondoso, não se alegra com o mal, mas com a verdade. Abra a sua Bíblia em João 3,16, muitos sabem de cor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Na tradução ali está, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas porque ali foi relatado de uma forma expressiva de dizer que ele amou, não só amor. Ali no grego poderia estar escrito que Deus apenas amou. Mas o verbo utilizado, grego, no escrito original, diz que dá uma expressão que amou sem limites. Não houve como traduzir de forma concreta para o português ou para a nossa visão humana o tamanho do amor de Deus pela humanidade. Dizem que a palavra saudade, ela só existe no português. Você não consegue traduzir a palavra saudade para um outro idioma, para o inglês, espanhol e outras línguas. Você precisa descobrir algum vocábulo, algum verbo que se aproxima do sentimento que nós temos aqui de saudade. E ali o escritor tentou se aproximar o máximo possível daquilo, aquela inspiração que foi dada, o amor de Deus por todos nós. E eu busquei lá na palavra algo que mensura quando nós lemos ali que Deus amou tanto, e deu o seu Filho. E aí nós entendemos, depois você coloca Isaías 53, nós entendemos que esse amor é um amor que fez com que Deus saísse da sua divindade e se formasse carne, se formasse humano, como eu e você, para que possamos entender melhor esse amor. O fato de Deus se revelar pela natureza, e nós às vezes podemos contemplar a beleza da natureza, da criação, é uma forma de expressar o amor de Deus. Mas Deus, Ele queria expressar de maneira concreta, porque Deus já tinha falado. Deus visitava Adão e Eva todo dia para demonstrar o seu amor, o seu relacionamento com eles. E não foi o bastante. Eles pecaram, eles desobedeceram. Depois Deus disse, olha, eu não vou acabar com a humanidade, eu vou separar aqui uma família para que venha continuar. Mas não foi o suficiente, eles não conseguiram compreender o amor que Deus tinha pelo homem. Deus, através de Moisés,
através dos profetas, sempre se colocou diante de Israel dizendo: você é nação minha, é um povo eleito, um povo santo, povo meu e eu sou seu. Deus fez declarações de amor para Israel, mas não foi o bastante para Israel compreender o tamanho desse amor. E aí, através de Isaías, coloca lá para mim, Deus tenta mais uma vez expressar até que ponto iria o amor dele pela humanidade. Vamos ler o capítulo inteiro. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado. Aqui ele está falando do próprio amor dele mesmo. Deus se coloca diante do povo e diz: olha, o meu amor foi rejeitado, foi desprezado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um que tem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós os consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa de nossas maldades. Nós fizemos isso com o amor verdadeiro de Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos ou suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desragados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor e sua descendência, quem o considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo. Deram-lhe uma sepultura como os ímpios, e ficou como rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano em sua boca. Contudo, foi na vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como ofensa pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Vou parar por aqui. Esse foi o amor de Deus. O amor de Deus fez com que o Senhor se transformasse em carne, Jesus. E através desse amor ele passou por tudo isso. Não porque precisava passar, não porque era necessário, mas que para que hoje nós pudéssemos entender o tamanho desse amor. Quem de nós teria a coragem de dar a nossa própria vida por um justo? Quem de nós aqui hoje, nesta manhã, daria a nossa própria vida por uma pessoa justa? Vou ser um pouco menos dramático. Quem de nós daria a nossa liberdade por alguém que está preso injustamente? Nós podemos protestar, podemos orar, podemos falar algo, mas quem de nós se colocaria no lugar da outra pessoa? Ele se colocou
no lugar por nós. Porque todo o castigo, toda a humilhação, todo o jugo era dever da humanidade passar. Mas Jesus passou por tudo isso para que eu e você hoje pudéssemos usufruir do verdadeiro amor, da verdadeira liberdade, o amor que excede todo o entendimento, o amor que é incondicional. O Senhor nos ama, mesmo com nossas imperfeições, dia após dia, apesar dos nossos defeitos, apesar dos nossos erros, o Senhor nos ama. O Senhor ama o rico e ama o pobre. O Senhor ama aquele que está aqui hoje e ama aquele que está na prostituição lá fora. O Senhor ama o assassino. O Senhor ama o injusto e o justo. O amor do Senhor alcança todos. Mas e o nosso amor para com Ele? Nessa manhã, é uma manhã de Eucaristia, a manhã da Santa Ceia, onde nós lembramos tudo isso que estamos falando aqui hoje. E qual é o nosso amor que podemos devolver a Deus? Qual é o amor que podemos tentar retribuir esse amor incondicional? Nós sabemos que o nosso amor não se compara e não consegue alcançar a magnitude do amor ágape. Mas será que o nosso amor tem sido verdadeiro para com o Senhor? Para encerrar, eu gostaria de deixar aqui uma ilustração. Certa vez um assassino, ele foi condenado à morte. Foi comprovado que realmente ele assassinou, mas ele era uma pessoa muito boa naquela comunidade. A história não conta o motivo dele ter assassinado uma outra pessoa, mas os relatos dizem que ele fazia o bem para todos. Ele era uma pessoa que ajudava aquela comunidade, ele sempre estava de prontidão, sempre era ativa, sempre era colaborativa. Mas ele, naquele momento, ele estava preso, sentenciado à morte, por causa dos seus erros, ou por causa do seu erro. E aquela comunidade, ela se mobilizou, fez um abaixo-assinado, porque apesar dele ter matado uma pessoa, ter cometido um erro, a comunidade gostava tanto dele, que fez um abaixo-assinado para o governador e disse: olha, nós queremos a liberdade desse homem. Nós queremos o perdão desse homem. E o governador, sem entender muito, disse: eu tenho que ver esse rapaz. Eu tenho que ir falar com esse rapaz. Eu irei conceder o perdão para ele, eu vou tirar ele da pena de morte, mas eu preciso ver esse rapaz. Então, o governador preencheu o decreto, dobrou, colocou dentro de uma Bíblia e foi visitar esse homem. E chegando lá nesse homem, esse homem sequer deixou ele abrir a boca e começou a declarar palavras horríveis para ele. E disse: olha, agora você vem aqui, você quer falar de Jesus para mim? Você quer falar de Deus? Agora que eu estou condenado à morte, sai daqui, sai. E o governador ficou espantado com aquilo e foi embora com um bilhete dentro da Bíblia. E aí, chegando o carcereiro, falou: rapaz, o que você fez? Por que você tratou ele dessa forma? Por que você escorraçou ele daqui? Ele vem falar de Deus para mim. Rapaz, mas você não conhece esse homem?
Você não sabe quem ele é? E esse rapaz não conhecia o governador. E o carcereiro falou: olha, ele é o governador. Ele é o governador. E ele falou assim: mas tá, o que ele veio fazer aqui então? O que o governador veio pregar Deus para mim, falar de Deus, falar de Jesus? E o carcereiro falou: não, rapaz, ele veio aqui porque o povo inteiro pediu o perdão dele para você ser livre. Ele estava com a sua soltura. E aquele homem abaixou a cabeça e ficou calado. No dia da sua execução, como é de costume, ele teve direito a falar as suas últimas palavras. E ele virou para aquela multidão que estava assistindo a sua execução e disse: eu só tenho algo a falar. Hoje eu morrerei, não pelos erros que cometi, mas hoje eu morrerei pelo perdão que não quis receber. Então, queridos, receba o perdão do Senhor nessa manhã. Receba esse amor do Senhor essa manhã. Não são os seus erros, não são o seu passado que fará com que você irá morrer eternamente, mas é o fato de você não aceitar esse amor verdadeiro de Cristo no seu coração. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de retribuir esse amor. Que você possa sair daqui hoje alcançado desse amor incondicional do Senhor Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.